Olá, hoje a gente vai mergulhar em um território bem interessante, onde a mente humana e a lei se cruzam e às vezes se chocam, a psicologia jurídica. Basicamente, a psicologia jurídica funciona como uma ponte. De um lado, o comportamento humano, cheio de nuances. Do outro, o sistema de justiça, com as leis, os processos, e a missão é ajudar a justiça a tomar decisões mais bem informadas. E é super importante frisar que o psicólogo jurídico não está ali para ser o juiz, ou promotor, ou advogado. O papel é bem diferente. É oferecer o olhar técnico, sabe? Uma análise especializada sobre os aspectos psicológicos que importam para o caso. Funciona como um subsídio mesmo, uma informação qualificada para quem vai decidir. E dentro dessa área toda, que é bem ampla, hoje o nosso foco vai ser naquele ramo que é quase uma estrela de cinema. Talvez o mais conhecido do grande público, a psicologia criminal forense. Vamos então investigar isso mais a fundo? Essa fama toda, essa imagem quase de filme, muito disso vem, sem dúvida, do jeito que ela aparece na mídia. Em filmes e séries policiais, há sempre um psicólogo traçando o perfil de criminoso. Mas, para além da ficção, a importância dela na justiça é gigantesca. Ela se dedica a responder perguntas específicas e necessárias que a justiça faz sobre quem cometeu ou é acusado de cometer crimes. Questões para o processo legal, tipo se a pessoa tinha capacidade mental de entender seu ato na hora do crime, qual o risco dela voltar a cometer atos violentos no futuro. Verificar se existe alguma condição psicológica, algum transtorno mental que tenha a ver com o comportamento criminoso que o avaliado apresentou. É essencial não confundir com terapia. Não visa tratar o acusado no momento da avaliação psicológica forense. Não tem objetivo terapêutico. Não se busca o bem-estar ou a cura da pessoa avaliada neste contexto. É uma investigação técnica, objetiva, focada em responder às perguntas da justiça. O psicólogo atua como perito, como um técnico especialista, não como clínico, não como terapeuta. São papéis distintos. É uma avaliação para informar, não para tratar. E como funciona essa investigação técnica na prática? Que ferramentas o psicólogo forense utiliza? O processo é muito metódico. Geralmente tem algumas etapas principais. Uma delas são as entrevistas psicológicas. São entrevistas estruturadas ou semi-estruturadas. O foco não é só no crime, mas entender toda a história de vida da pessoa. Tudo para ter um panorama mais amplo. E junto com isso tem um trabalho que é indispensável: analisar documentos. Isso significa examinar com lupa os autos do processo. Ler depoimento de testemunha, analisar prontuário médico antigo, boletim de ocorrência, qualquer registro que ajude a entender o caso e a pessoa. Essa análise toda, mais as entrevistas, se junta com outra ferramenta incrível: os testes psicológicos. São ferramentas importantes, mas sempre como parte dessa investigação maior, nunca sozinhos, isolados. São diferentes tipos, dependendo do que será avaliado. Tem os inventários de personalidade psicométricos, que ajudam a ver traços de personalidade mais constante e possíveis sinais de transtornos mentais. Como técnica, tem também os testes projetivos, ambíguos. Talvez os mais famosos sejam o Rorschach, o das manchas de tinta, e o HTP dos desenhos. Estes instrumentos acessam profundezas da personalidade, motivações e conflitos, quase sempre desconhecidos. Há também o uso de escalas específicas. Estes são instrumentos, testes, questionários desenvolvidos ou adaptados para responder perguntas comuns do mundo jurídico penal. Por exemplo, tem escalas para avaliar o risco de alguém cometer violência de novo no futuro. Outras ajudam a ver se a pessoa está tentando simular ou dissimular, tipo fingir ou exagerar sintoma de doença mental, ou o contrário, esconder. Temos o PCLR, que é muito usado para avaliar traços ligados à psicopatia. Também a escala HCR20, super usada e pesquisada, focada especificamente em avaliar risco de violência futura. Um arsenal bem específico, não é verdade? Essa combinação de entrevista detalhada, análise de documentos, usando esses testes de escala com critérios, é o que dá força à análise. Não depende de apenas uma coisa. Tudo isso para chegar nas respostas técnicas para as perguntas mencionadas anteriormente, como imputabilidade, reincidência e risco de violência, por exemplo. Vai dizer a forma como os dados de todas as fontes e métodos se encaixam, se conversam, e esse conjunto visa responder com base técnica e científica. Olha o acusado na época do crime, se ele tinha condição de entender que o que ele fez era errado e ele conseguia agir de acordo com esse entendimento. Essa é a questão chave da imputabilidade penal. E, além disso, busca-se avaliar a probabilidade do suspeito ter comportamentos violentos de novo, o que tecnicamente a gente chama de avaliação de risco de reincidência ou, num termo legal mais antigo, periculosidade. E, claro, ver se tem algum transtorno mental importante ali e qual a possível ligação desse transtorno com o possível crime que foi cometido. E após toda essa investigação ser feita, as entrevistas, os documentos, aplicar e corrigir os testes, para onde vai toda essa informação? Como é que isso chega para o juiz ou demandante da avaliação?
consolidado no laudo psicológico ou parecer psicológico. É um documento técnico-científico, baseado na coleta da avaliação, e segue uma estrutura lógica para entender o caminho percorrido. Começa identificando o caso, a pessoa avaliada, descreve por que a perícia foi pedida, quais eram os quesitos e depois toda a metodologia. O que foi feito, quando foram as entrevistas, quais testes ou escalas foram usados, que documentos foram lidos, tudo bem descrito. Em seguida, vem a parte de apresentar os resultados de cada etapa, de forma organizada, compreensível ao leitor. Você está curtindo? Finalizamos a primeira parte. Acompanhe o canal para assistir a segunda e última deste assunto incrível nesta área. Se você curtiu o tema Psicologia Jurídica com foco na psicologia forense e criminal, deixe seu like, sugestão de tema e nos siga para acompanhar nossos conteúdos. Spoilers dos novos vídeos: autópsia psicológica, avaliação de risco de violência, perícia jurídica e simulação e dissimulação no contexto testemunhal. Você vai perder esses conteúdos?